Olá, advogadas e advogados! Você por um acaso sabe quais são as estratégias de grande impacto que ainda geram resultados para o seu escritório? Aquelas que geram negócios? Será que aparecer na TV, dar entrevistas ou pegar casos polêmicos ainda promovem grandes resultados para o teu escritório? Será que isso ainda gera autoridade para você? É exatamente sobre isso que abordamos dentro desse vídeo do TreeMindCast. Então, se você quer saber quais são as estratégias dos grandes escritórios e grandes advogados renomados, é só continuar assistindo esse episódio do TreeMindCast. Vamos falar primeiro das ações de marketing jurídico de grande impacto aí na mídia, que a gente pode fazer de diversas formas. E eu queria já soltar uma pergunta aqui, para vocês começarem respondendo, que seria o seguinte. Se eu pudesse escolher nesse momento um caminho que vai me gerar uma exposição significativa, pensando em volume mesmo, tá? Ela fala, puta, eu tenho a opção aqui de televisão, entrevista, né? Então vou me tornar um especialista para aparecer na Globo, enfim, outros grandes canais. Eu vou trabalhar para aparecer na Advocacia 500, eu vou pegar essa causa aqui, né? Eu vou patrocinar ela aqui, mas não vou cobrar nada, porque eu quero isso aqui relevante, depois eu vou aparecer lá. Enfim, tem vários caminhos. Qual caminho vocês tomariam de tudo que você já viu, inclusive de parceiros na advocacia, Matheus, por exemplo? Diana. A advocacia, esse ponto especial na advocacia é bem complicado, né? A gente sabe da regulamentação da OAB, sabe que é bem diferente de outros setores, então a gente tem um leque de opções bem mais reduzido do que outras áreas para trabalhar com essa ideia de mídia de larga escala. Dito isso, se a finalidade é atrair cliente, e a gente tem que, de volta ao papo da semana passada, olhar que tipo de cliente você quer atrair. Você é um cara que quer trazer pessoa física, um cara que quer trazer pessoa jurídica, isso vai influenciar na tua decisão. Mas considerando que você quer trazer um volume grande de interessados, né, população normal, entrevista de TV, né, com certeza é o canal que mais tem acesso direto por esse tipo. Se você quer trazer pessoa física, está na Advocacia 500, não é nada relevante para o seu público, né? O nosso público leigo não está lendo essa revista ou qualquer outra revista, né, da ordem ou qualquer coisa do gênero. Então, sair no canal que essa pessoa utiliza é o mais relevante. Já se você é da advocacia empresarial, aí talvez não tanto, né? Talvez sair no Bom Dia Paraná falando sobre direito do consumidor ou coisa assim, não vai ser relevante para a sua marca e não vai trazer mais clientes. Mas, enfim, eu acho que tem que começar por isso, entendendo que persona que a gente está falando, né? Cara, você sabe que tem um negócio interessante, você falou da televisão. A gente tem alguns amigos aí que atuam na área criminal e conhece vários advogados Brasil afora. E eu tenho um parceiro que ele tem uma comunidade, dá até para falar, é Mind Jus Criminal, André, parceirão nosso. Sensacional, né? É gente boa, entende muito do assunto. E ele já me contou algumas histórias assim, de advogados que usavam isso como estratégia mesmo. Então, acho que pegando o gancho do que você falou, o cara tinha isso como estratégia. Exemplo, ele pegava, puta, só vou trabalhar, a minha mídia vai ser sempre televisão. Então saiu qualquer caso. Puta, o cara acabou ali de assassinar 3 e botou no congelador ali. Então, puta, eu vou correr lá. Eu quero esse caso. Então, o foco dele era isso. Ele gastava energia naquilo. Porque se ele tentasse fazer televisão e também fosse um cara de um Instagramer e também fosse um cara do YouTube, ele não ia conseguir abraçar. Então, ele foi para essa linha. Né? Ele falou, puta, eu sou criminalista, porta de cadeia, então vou fazer isso aqui. Legal. Então essa foi a estratégia dele. E aí a consistência é o que gera resultado. Então a gente tem vários nomes aí que são conhecidos e que fazem isso. Né? Não, e é muito legal porque justamente ele olhou e decidiu quem ele é. Eu sou a pessoa que quero pegar porta de cadeia, entre aspas, né? Um termo que meio preconceituoso que o pessoal usa, mas que, né? O cara se identificou com isso e falou, é isso que eu quero. Saiu um caso de esquartejamento que vai sair na TV, eu vou aproveitar isso para me, né, como uma estratégia mesmo. Pode advogar de graça para esse cliente para conseguir dar uma entrevistinha no Bom Dia Paraná para um outro esquartejador querer você quando ele precisar, né? Gravar o teu nomezinho. Então faz total sentido. Eu não sei se eu já contei isso, mas acho que o já me viu contando isso. A minha mãe trabalha aqui com a gente, ela não, cara, ela não sabe o nome de 2 advogados, só sabe de um. E o nome do advogado que ela sabe é Daledoni. E um dia ela chegou aqui para mim e falou assim, Gui, você viu que o Daledoni, ela falou, bonitinho o nome dele ainda, tudo certinho. Eu falei, ele foi lá para defender, aconteceu um crime lá na região dela. Daí eu falei, mãe, fiquei sabendo. E ela falou, mas como que... Porque ela conhecia o que está sendo acusado, né? Ele pagou como é que ele isso, vai né? pagar? E aí, na hora, ela fez essa pergunta... E eu, puta, com todo respeito, tenho o Daledoni, então eu falei, então, mãe, é um pouquinho complicado de explicar, mas quem paga são as outras pessoas, é a mídia que paga, né? Então, é a estratégia dele, né? De defender aquele caso, então, que aquilo vai gerar repercussão, e de fato gerou, ele apareceu várias vezes. Então, É uma estratégia que funciona, né? E dá até pra gente comparar, por exemplo, dentro do marketing digital com o lançamento. Sempre que você vai fazer o lançamento de algum infoproduto, antes o que você faz? Você entrega um conteúdo gratuito. É mais ou menos isso que ele faz, só que a estratégia dele é pegar um cara
caso polêmico, né? E aparecer, porque ele quer aparecer. E dentro do lançamento, quando você entrega um conteúdo gratuito, a pessoa tem vontade de te contratar. O Daledoni, eu acho que ele aplica muito bem a filosofia do falem bem, falem mal. Ele não tem problema de falar, tá Só defendendo fale, o bandido, né? falem de mim. E minha mãe também, minha mãe não entende, não conhece nenhum advogado, meu pai não conhece nenhum advogado, mas Daledoni todos eles conhecem, porque Minha ele que avó está no conhece o jornal. Daledoni, ela esses dias estava falando dele. Eles associam com um cara que defende bandido, né? Mas tudo bem. Isso acontece na política, acontece em todos os lugares, né? Tem vários, né, candidatos aí, enfim, presidentes, ex-presidentes que fazem isso, que mantém-se na mídia, né? Então, quanto mais a gente fala, de fato, mais mídia a gente dá para eles. Agora, tem outro ponto que eu acho interessante, que você deve ter experiências também, que é a questão de entrevistas e matérias, né? A pergunta que eu já fiz até para uns 2 advogados assim que apareceram foi: como? Por que você? Como é que você chegou? Como é que você trilhou esse caminho? Fala, puta, eu vou aparecer numa matéria, sei lá, da Folha de São Paulo. Qual é o caminho que eu devo trilhar para poder ser convidado para aparecer, para falar sobre isso, né? Aí volta de volta. O famoso QI, que indica, Quem né? indica, exatamente. Aí, até quando a gente falou, por exemplo, de uma nomeação lá para advogado 500, com certeza não vai gerar cliente para você, porque ninguém lê aquela revista e sabe disso. Mas você pode usar isso para construir autoridade, para você, quando conhecer uma pessoa de um jornal desse, você conseguir se posicionar de uma forma que, pô, esse é um cara que sabe do que está falando e eu posso chamar ele para dar uma entrevista, para dar um resumo. Você tem que casar as duas coisas, construir uma autoridade sólida, porque você, como recém-formado, pode conhecer o diretor de redação do, sei lá, Jornal Nacional, e ele não vai conseguir te colocar, emplacar você para dar uma entrevista lá. Mas se você tem isso, e você tem também autoridade que você construiu ao longo do tempo, aí você consegue, né? É a soma dos 2 fatores. Daquela chancelada, assim, né? Tipo, carimbei aqui, a advocacia O teu 500 nome carimbou a minha tem que capacidade. ter relevância no mercado, né? Eu vejo muitas entrevistas de professores de faculdade. Então, aquela história do cara que publica artigo, o cara que é acadêmico, ele tem uma força maior. Quando eles vão, né? Por exemplo, você pode conhecer quem seja, mas se você teu nome não tiver força, não tiver peso, não tiver relevância naquilo que você está falando, eu acho muito difícil que você consiga chegar nesse Quando lugar. você fala em professor acadêmico, é a mesma coisa que a advocacia 500. Você está copiando, não copiando, você está carimbando a autoridade de outra pessoa em você. Então, você está tentando puxar a força de uma instituição reconhecida, Exatamente. que tem autoridade, e colando, né, essa áurea em cima de você. E aí, na faculdade é a mesma coisa. Por que os Sim. professores querem dar aula na Federal, dar aula na USP? É porque é o sonho, porque é o melhor salário? Não, é porque vai dar um nível de autoridade para eles muito Exatamente. maior do que dar uma faculdade menos conhecida e tudo mais. Sabe que eu entrevistei até amigo nosso, faz parte aqui dos advogados de Curitiba aqui, que ele dá aula na FAI, e salvo engano também mais uma faculdade. Daqui a pouco eu lembro o nome dele aqui, cito o nome dele, tem um podcast com a gente aqui. Eu perguntei para ele e ele não sabia dizer, porque foi meio pego de surpresa. Eu falei, como é que você chegou, né, a essa posição de ser convidado para Nunca refletiu sobre como Nunca que refletiu. Daí ele ficou pensativo, pois é, cara, eu nunca pensei nisso. Acho que só aconteceu, mas isso cruza com o que você está falando, né? Puta, o cara foi fazendo networking, Sim. de certa forma meio estratégico, às vezes sem perceber, foi conhecendo pessoas e foi se posicionando a ponto de, opa, quando precisarem de alguém, lembrou, né, o nome daquela pessoa. Então, ele tava O lá. só aconteceu é uma frase que eu escuto muito de advogado experiente, assim, que o cara tá 20 anos no mercado, já dá uma possibilidade de se perguntar como é que isso aconteceu. Não, só aconteceu, só foi. Porque, na verdade, foram vários anos de construção de, né, nome, de carreira, de solidez, que culmina nesse só aconteceu. Não vai só acontecer. É advocacia a longo prazo, né? Você não acha Isso. que em um ano você vai conseguir chegar lá. É um Exato. objetivo construído. E os advogados não prestavam atenção nisso antes, gente. Em assim, tô construindo a minha carreira. Não, eu quero ser bem sucedido. Então, fazia o que era necessário. Hoje em dia, a gente já presta um pouquinho mais atenção, né? Que caminho que eu vou trilhar? Que tipo de ação que eu vou fazer? Com quem que eu posso me conectar? Até antes, o próprio networking, ele era mais orgânico. Então, participei de um evento, encontrei tal pessoa. Agora não, agora você pensa... Não, eu quero ir naquele evento X, porque vai ter tal pessoa lá dentro. Então, você já é mais estratégico até na sua forma de se conectar com as pessoas. Você falando, eu volto lá para a faculdade de Direito, eu era muito, sei lá, bobão para isso, eu não pensava nesse tipo de coisa. Eu estava lá fazendo meu estágio e, enfim, vou fazer minha carreirinha aqui jurídica, mandando bem no trabalho. E eu via o pessoal do centro acadêmico, disso tudo, já se relacionando com os professores, conseguindo, sei lá, bolsa de PIBIC, não sei o quê. E eu ficava, que bando de puxa-saco.
Nossa, como é que esse É o povo... cara que a gente odeia na faculdade, né? E um dos melhores amigos, ele foi presidente do centro acadêmico. E eu, nossa, cara, como é que você tem saco pra isso, pelo amor de Deus? E, pô, o cara saiu da faculdade, ele já conhecia Curitiba inteira. Exato. Ele já conhecia todos os grandes advogados. Quando eu preciso, porra, cara, eu preciso me conectar com tal cara, eu chamo ele, você não conhece esse cara? Ah, conheço, troco WhatsApp com ele aqui. E ele me conecta, porque ele plantou essa sementinha muito lá atrás, e agora eu tenho que puxar a autoridade dele pra ele me ajudar. Então, com certeza, tem que começar desde o dia 1, assim. Nesse gancho, eu tinha marcado aqui ações tradicionais de network. Tem alguns grupos hoje, né? Tipo Lead. Estou tentando lembrar de um grupo que você tem aqui, que eles se encontram 6 horas da manhã. Como é que é o nome? É Lead. É o próprio Lead. Né? Alguns amigos que fazem parte e tal. Tem o grupo lá do C12, tem o próprio grupo que a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, Masterboard. Tem grupos do Brasil todo, centenas. né? Tem muito grupo de mulher, né? Que você estava participando lá com... Bastante grupo de Como é que é o nome? empreendedorismo, exatamente. Círculo de mulheres empreendedoras, tem legal. surgindo bastante nicho também, assim. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, né? Pra gente tentar clarear um pouquinho. Será que isso é suficiente? Será que isso é um caminho? Às vezes o cara, né, óbvio, a gente tem vários caminhos aqui, mas será que isso é networking suficiente para fomentar um negócio, para poder falar, puta, ter uma previsibilidade de negócio dentro de um grupo de 50, de 100 pessoas, encontrando uma vez por mês, que seja? Eu e a Ana teve uma discussão esses dias. Na sexta-feira, a gente tinha 2 eventos possíveis para ir de network. Um com um grupo que a gente já conhecia e outro com um grupo que a gente não conhecia. E a gente estava nessa filosofia, cara, mas a gente vai no grupo que a gente já conhece. E a gente lembrou que networking são 2 coisas. É conexão, mas é consistência. A pessoa que você conheceu uma vez e apertou a mão não vai lembrar de você, não vai te ajudar no favor, não vai fazer nada por você. A gente optou por ir no grupo que a gente já conhecia, que a gente, cara, não, a gente tem que estreitar o laço com eles, né? A gente tem que estar presente toda vez que tiver essa reunião, a gente tem que estar lá participando. Então, eu acho que o pessoal geralmente pensa no primeiro fator, que, eu tô no evento, conheci, apertei a mão. Quanto mais melhor, nesse caso, né? Não, exatamente. Quanto mais próximo quanto mais você estreitar, É relacionamento, né? Quando você fala networking, é relacionamento. Quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais você se relaciona. Então, o nível de intimidade que você desenvolve com aquela pessoa é o nível de intimidade que aquela relação vai te trazer de benefícios. Não adianta, né, eu conhecer você aqui e ir embora. A partir do momento que eu consigo construir uma relação com você, é isso de fato que vai me gerar, sei lá, uma indicação, me levar para algum lugar. Então, no final das contas, eu sempre falo que são pessoas. Pessoas são todas pessoas. Você vai lembrar do cara que você tem mais intimidade, você vai lembrar do cara que você mais se relaciona. Não daquele que você apertou a mão e que foi só isso, né? Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Eu gosto de uma linha tênue que existe nessa. A gente tem um grupo que a gente organiza aqui faz mais de 4 anos e tal. E aí a gente virou amigo de muitos desses caras e tal, por uma questão óbvia, né? Muito tempo, muita consistência. E tem gente que vem uma vez, aí pula 2, 3 eventos, você vai perdendo intimidade, você já nem lembra mais da pessoa. Então é natural, acho que todo mundo sabe isso. Agora tem um ponto que eu acho que é legal, que é uma linha tênue que você fala assim, agora já estou tranquilo assim com esse grupo de pessoas e assim, mesmo que eu não apareça, eles lembrarão de mim. Que é quando você sai da conversa profissional e vai para o lado pessoal, né? Que a pessoa se mostra mais vulnerável, que ela passa a perguntar, né, o que você faz e começa a falar um pouco da vida pessoal dela. Acho que tem essa linha tênue que você pode perceber. Fala assim, puxa, conheço o Matheus, ok, mas você sabe quem é a esposa dele, se ele é noivo, onde é que ele mora, sabe? Você sabe a vulnerabilidade dele. Quando você sabe isso, aí eu acho que você chegou num ponto que você fala, puta, entrei no pessoal, agora esse cara tá ferrado. Por quê? Porque se perguntarem para ele sobre algo relacionado ao meu negócio, se ele não me indicar, ele vai se sentir mal. Entendeu? Sim. Ele vai falar, puta, tô traindo o meu amigo.
a confiança do meu amigo. E aí ele não sabe por quê, mas você virou amigo dele. Então, acho que para mim isso tem uma linha tênue. Tem várias pessoas que a gente conhece aqui que não dão essa abertura às vezes. Então, você sabe que aquela pessoa não está fechada contigo ainda. Você precisa trabalhar um pouquinho mais, se for esse o caso. Sim, com certeza. sim. Né? Com certeza. Eu escuto muitas pessoas falando, tipo, mas eu não sou uma pessoa sociável, eu não sei fazer isso. Mas muitas vezes é você ser natural, sabe? Se você tentar ser sociável forçadamente, é pior. Tipo, puta, ela vem aquele puxa-saco que vai colar em mim na reunião. As pessoas preferem que você seja você mesmo. Se você é um cara mais introvertido, beleza, seja assim. Você não tem amigos na vida real, né? Tipo, fora do... Como é que você fez para ter esses amigos? Como é que você fez para ter esses amigos? Faça a mesma coisa e vai dar certo. Pode demorar um pouquinho mais, Sei. mas vai acontecer. Eu dou uma dica para minha filha que acho que se aplica, e já falei isso para alguns amigos adultos, assim. Eu falo para ela assim, tem uma regrinha, quando ela foi o primeiro dia de escola, então ela estava preocupada, aí papai, como é que eu vou fazer amigos e tal? Isso faz alguns anos já, até hoje ela ainda pede isso. Quando ela muda de escola, faz tempo que ela não muda. E eu falo para ela, tem uma regrinha só. Você, quando fizer, né, for conversar com alguém, você só pode perguntar, você não pode falar nada sobre você, salvo que ela te pergunte. E aí a última vez que eu falei isso para ela foi muito engraçado, porque como é que é? Então, daí a gente saiu algumas perguntas, então ela tem 11 anos, quando ela mudou para essa escola, saiu algumas perguntas, de que escola você vem, o que você vai melhor na escola, qual matéria que você gosta menos, como é que eram seus professores. Então, ela saiu algumas perguntas e deixou isso meio para ter conversa. E aí, passaram alguns dias, ela me falou, papai, nossa, super funcionou e tal, mas tem uma menina que até hoje não perguntou nada sobre mim. E aí eu voltei com uma pergunta para ela, falei assim, essa menina, você sentiu uma conexão, você quer continuar sendo amiga dela, você achou ela legal e tal? Ela, não. E ela não sabia por quê. Daí eu falei para ela, então, tudo bem, filha, é a escolha que você vai fazer, porque se ela não se interessou por você, talvez ela só esteja interessada em falar dela mesma. E todas as outras já tinham perguntado. Rolava essa troca. Mas a regrinha de você só se perguntar mais da pessoa vai fazer com que você se dedique a se interessar mais por ela, se aprofunde. Pô, e aí, como é que foi? Mas o que aconteceu? Cara, que legal, me conta um pouco mais. Aí você vai, cara, é simples e extremamente funcional. Cara, né? que legal. Você tá criando um mini monstro já, né? Vai ser a vendedora. A vendedora nata. Só não pode falar de você mesmo. Agora, para caminhar numa reta final aqui sobre essa questão das mídias de grande impacto, que a gente falou de algumas aqui, tem uma que eu gosto bastante, eu já vi alguns advogados fazerem isso, não só advogados, mas alguns influencers. Que assim, a gente não tem mídia espontânea. Vamos supor aqui que a gente, o advogado está nos ouvindo, não consegue aparecer na Globo e também não é um cara que acha que vai aparecer, sei lá, num jornal, vai dar uma grande entrevista lá, whatever. O que ele pode fazer? Ele pode transformar-se numa mídia espontânea, né? Ele pode pagar para aparecer. Então hoje, as redes sociais, o YouTube, eles cobram lá por CPM, que é um negócio meio complicado de entender. É difícil. Né? Mas pensa como se fosse uma tabela. Eu gosto de simplificar, por exemplo, quanto custa para eu aparecer no YouTube para um grupo de empresários? Calcula aí, para quem está ouvindo, né, nos vendo, 10 centavos, para ficar fácil de fazer a conta. Né? Então, puxa, se eu tiver aqui R$1.000, eu vou aparecer para X pessoas. Né? Nesse caso, para 10 mil ou 100 mil pessoas? 100 mil pessoas, certo? Eu vou aparecer para 100 mil. Ok, então com 10 centavos eu apareço para 100 mil. Apareço. Quer dizer que você vai gerar negócio a partir disso. Quando você olha para isso, você fala assim, cara, ok, mas uma televisão apareço para, depende do canal, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de pessoas, dependendo de quanto aquilo vai ser repetido. E aí, por que isso para mim funciona bem? Porque quando você olha para o conteúdo, você gerou um conteúdo super legal, você está entregando valor dentro daquilo que a OAB permite, e vai lá e impulsiona, que a gente fala que é reconhecimento de marca, para aparecer, puxa, você está, de alguma forma, fazendo a mesma coisa, né? Hoje, que aparece na televisão, porque mais de metade das pessoas, certamente mais da metade, 90 e poucos % estão na internet. Então, a chance de você aparecer de maneira semi-espontânea é bastante relevante, pagando. Então, existe um caminho, né? Se você tem recurso, de você aparecer e bater nessas pessoas. A gente fala que isso é o caminho de você construir uma clientela, né? Apareço para 100 mil pessoas, depois entrega um segundo vídeo para quem assistiu mais do que 50% daquele primeiro vídeo. E assim vou construindo um público que, de repente, em algum momento eu falo para ele, olha, coincidentemente, aqui eu sou um advogado empresarial, então aquilo que eu falei lá no começo. Eu posso te ajudar. E as pessoas, né, estão familiarizadas com o teu rosto, com a tua fala e começam, quem sabe, procurar você. Eu acho que um escritório que aplica muito isso é o Nelson Williams. Assim, caramba. Na área empresarial, se eu falei que a minha mãe conhece o Daledoni, os empresários, né, do dia a dia, porque o empresário conhece o Nelson Williams, já ouviu falar. Né? Não é o escritório que ele vai conseguir contratar, mas ele alcança esse público muito bem e ele usa muito mais essa estratégia. Com certeza. Que já vi também. TV e tal. Já apareceu, provavelmente. Né? Ele dá uma entrevista esses dias contando, inclusive, ele é muito simples, eu nunca tinha ouvido ele falar assim por tanto tempo, ele foi acho que no Brunecast. Nelson, ele está lá, o episódio dele, foi super legal. Eu ouvi a entrevista dele, cara, muito simples, assim, e ele não conta detalhes, assim, mas dá para ver de maneira muito clara, assim, que não chega a ser uma estratégia, mas a lógica é aparecer, assim, ser visto.
para muita gente. Ele fez o bonequinho, não foi ele que fez? Se eu não tô lembrado, não lembro dele Eu ter acho que comentado. foi ele fez um bonequinho. Sabe aquele bonequinho que você põe no carro que balança a cabeça? Sei. Fuquicho, fulicho, não sei como é que chama. Ele fez um desse com ele, assim, saiu em todo lugar. Que daí a OAB, né, deu uma bronquinha nele e tal, que ele não podia dar isso pros clientes Sei. dele, mas funcionou, entendeu? Tá, o tempo todo... Ele recolheu os tentando, bonequinhos, né? mas já fez o impacto que ele gostaria. Mas tentou, né? Bem legal. Bem Tentou. legal. Viu quanta coisa ainda dá para fazer? A televisão ainda pode ser interessante, pegar um caso polêmico também, assim como as mídias digitais. Então, se você quer saber mais informações sobre o marketing jurídico e como aplicar tudo isso dentro das tuas estratégias de marketing, é só continuar vendo alguns dos nossos outros vídeos que nós vamos deixar linkados aqui. E não deixe de curtir esse vídeo caso ele tenha sido interessante para você.